Olá, queridos alunos aí do ângulo de Alphaville, do primeiro ano do ensino médio. Quem está falando aqui é o professor Cláudio Beiro e a gente vai tocar o curso de Geometria pelo Moodle, pelo menos aí até passar esse período de quarentena, que eu sinceramente espero que passe logo, tá? Então hoje a gente vai trabalhar os conteúdos das aulas 9 e 10 e a ideia aqui é eu começar fazendo aí um resuminho da matéria para vocês e aí na sequência a gente vai resolver os exercícios relativos a essas aulas aí, tá certo? Então vamos lá, pessoal. As aulas 9 e 10, elas pegam aí o comecinho da geometria. Então começa revisando aí o conceito de ângulo, que eu acredito que todos vocês devam ter aí, mesmo de modo informal. O que é o ângulo? O ângulo é uma região do plano delimitada por duas semirretas. Então, quando eu pego aqui uma semirreta aqui e uma semirreta aqui, o que eu chamo de ângulo é esta região justamente delimitada por essas duas semirretas. Bom, a gente pode medir os ângulos em graus. Então, aqui eu coloquei dois exemplos. Por exemplo, aqui 60 graus, aqui 30 graus, tá? E aí vem a primeira coisa mais importante que vocês têm que guardar. O que são ângulos chamados complementares? Ângulos complementares, pessoal, é quando a soma deles é igual a 90 graus. Então a gente fala assim, por exemplo, dado um ângulo 30 graus, qual é o seu complemento? O complemento de 30 é aquilo que falta para ele chegar no 90, que no caso é 60 graus. Então, 30 graus e 60 graus são ângulos complementares, por quê? Porque a soma dos dois dá 90 graus. Sendo assim, significa que um é complemento do outro, ok? Aí a gente tem uma outra relação, né? Que são ângulos suplementares. O que acontece? É quando a soma dá igual a 180 graus. E aí a gente fala, nessa situação, que um ângulo é o suplemento do outro. Então, se eu te dou um ângulo 100 graus e pergunto, calcule o seu suplemento, é o que falta para 180, que no caso vai ser 80 graus, tá? E por fim, essa última não é tão comum de aparecer, mas já que a gente está falando, não custa nada comentar. O que seriam ângulos replementares? Quando a soma dá igual a justamente 360 graus. Só lembrando, né, pessoal, que 360 graus equivale a volta completa. Então, quando você percorre a circunferência, dá uma volta completa, isso equivale a 360 graus. Então, se você pegar uma pergunta, dado um ângulo, por exemplo, de 300 graus, calcule o seu replemento. É o que falta para 360, que no caso é 60 graus. Gente, tudo bem até aí? Bom, uma outra coisa que aparece nessa primeira aula, muitos de vocês devem se lembrar desse conceito, é o conceito de bissetriz de um ângulo. Então, o que vem a ser a bissetriz de um ângulo? É a semirreta que tem como origem no vértice e que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Gente, simplificando, o que a bissetriz faz? Ela vai dividir o ângulo em dois iguais. Então, você pega, por exemplo, aqui um ângulo de 60 graus. Se eu traçar a bissetriz, significa que eu vou ter uma parte que é metade dos 60, que é 30, e outra parte que é a outra metade, que é 30 também. Então, lembra que a bissetriz está aqui para quê? Para dividir o ângulo ao meio, em dois ângulos iguais, ok? Agora, pessoal, sem dúvida nenhuma, a coisa disparadamente mais importante da aula de hoje é o que eu vou mostrar para vocês agora, paralelismo. Essa figura é muito conhecida como a figura do Zorro. Bom, vocês são de uma geração diferente da minha. Não sei se vocês já ouviram falar ou já viram o Zorro. O Zorro é um herói famoso no México. Ele é um herói mascarado. E a marca do Zorro é a seguinte, né? Ele combate as injustiças, os bandidos, coisa e tal. E para você ver como ele é velhinho, pessoal, ele usa uma espada, né? Um florete, não sei se é
Na verdade, acho que não pode chamar de espada, né? E sim um florete, porque a ponta dele ele não é cortante, né? Ele só tem a ponta fina. E aí, quando ele pegava um bandido, o que ele fazia sempre no bandido? Ele fazia isso aqui, ó. A marca do Zorro, que é o Z. Então, ele geralmente rasgava a roupa do bandido com o florete, com a espada dele, e deixava a marca do Zorro, geralmente na barriga do bandido, tá? Então, gente, o que você tem de mais importante hoje, disparado, é você saber bem a figura do Zorro, o paralelismo, que é o quê? Quando você pega duas retas paralelas, que no caso são a reta R e a reta S, e você corta elas por uma transversal, que é a reta T. Então perceba que aqui nessa figura eu marquei para você vários ângulos, né? E não sei se você percebeu, eu pintei aqui de verde 1, esse de verde 3, esse de verde 5, esse de verde 7, 2 de vermelho, 4 de vermelho, 6 de vermelho, 8 de vermelho. Bom, eu vou falar para vocês agora a nomenclatura que a gente tem de todos os ângulos. Mas, ó, pessoal, já vou avisar vocês o seguinte, tá? Aqui, para nós, é mais importante você saber o milagre do que o santo que fez o milagre. O que eu quero dizer com isso? Não é tão importante você saber os casos que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Mas é muito importante você reconhecer na figura do Zorro os ângulos que são iguais entre si e os que são diferentes, que a gente vai ver, né? Perceba que eu só pintei de duas cores, porque só tem dois valores de ângulo aí. Então, é importante não saber justificar, porque é um caso, outro caso, mas você, na figura, conseguir reconhecer quem é igual entre si e, quando não for igual, qual é a relação matemática que tem. Mas vamos lá, ó. Se você pegar aqui na figura, por exemplo, esse ângulo 1 com esse ângulo 5. Ó, perceba que se você pegar aqui esse ângulo 1, que está aqui, e você baixar ele para a reta S, o 1 e o 5 são o mesmo ângulo. A gente chama, nessa figura aqui, de ângulos correspondentes. E perceba que vai acontecer a mesma coisa entre o 2 e o 6. Gente, depois eu vou escanear isso aqui para vocês, eu passo aí um branquinho, tá? É que no momento, tô sempre os que eu risquei aqui, mas é o 2 e o 6. Ou, por exemplo, o 3 e o 7, ou, por exemplo, o 4 e o 8. E aí, de bater o olho, o que você já está percebendo que acontece? Que quando você pega ângulos chamados correspondentes, eles sempre vão ter a mesma medida. Então, a medida do 1 é igual do 5, do 2 é igual do 6, do 3 é igual do 7 e do 4 é igual do 8, tá? Então, esse é o primeiro caso, ângulos correspondentes. Aí a gente tem aqui, por exemplo, ó, o 1 e o 3, o 2 e o 4, o 5 e o 7, o 6 e o 8. Bom, o que a gente percebe desses casos? Aqui a gente fala que os ângulos eles são opostos pelo vértice. Porque você pega aqui o ângulo 1 e o ângulo 3, eles estão justamente opostos com um vértice no meio. Então, opostos pelo vértice. Isso acontece com o 2 e o 4, o 5 e o 7, o 6 e o 8. E muito fácil a gente perceber pela figura que quando os ângulos são opostos pelo vértice, eles também têm a mesma medida, ok? Vamos lá, próximo caso. Aí você pega, por exemplo, o 3 e o 5, que são esses dois, e o 4 e o 6, que são esses dois. Esses dois casos a gente vai chamar de alternos internos. Por que internos? Porque eles estão do lado de dentro do Zorro, que seria essa parte aqui. E por que alternos? Porque um está de um lado, outro do outro, um está de um lado, outro do outro. E olhando aqui para a figura, gente, também é fácil perceber que alternos internos também têm a mesma medida, ok? Então, o 3 e o 5 são iguais, o 4 e o 6 também são iguais. Agora, quando a gente olha o 2 e o 8, ou o 1 e o 7, eles também são alternos, porque cada um está de um lado diferente da transversal. Isso significa que são alternos. Só que nesse caso, pessoal, eles são externos. Porque eles estão para fora da região entre as duas retas paralelas.
E o que a gente percebe? Que quando são alternos externos, como 2 e 8, 1 e 7, eles também têm a mesma medida, tá? Então, para esses 4 primeiros casos, a gente vê que os ângulos têm a mesma medida. Agora, para finalizar aqui, né? Quando você pega o 4 e o 5, ou o 3 e o 6, olha só, eles não são alternos, eles são colaterais. Por quê? Porque eles estão do mesmo lado da reta transversal. Então, colaterais. E por que a gente chama de internos? Porque eles estão dentro da região que contém as duas paralelas. Gente, cuidado, quando eles forem colaterais internos, como o 4 e o 5, ou o 3 e o 6, eles já não são iguais. Mas o que a gente percebe que acontece? Ó, se você olhar aqui em todos os desenhos que eu fiz, note que o angulinho verde mais o angulinho vermelho é 180 graus. Por que isso? Porque se eu pegar, por exemplo, o 1 e o 2 aqui, o que vai acontecer, gente? Eles vão ter... a soma dos dois dá exatamente meia volta. E a gente já viu que a volta inteira é 360 graus e, portanto, meia volta é 180 graus. Então, o 4 e o 5, o 3 e o 6 são colaterais internos e colaterais internos são suplementares, né? Lembrando aí, soma 180, a gente chama de suplementares. E para finalizar, quando você olha, por exemplo, o 1 e o 8, o 2 e o 7, eles são colaterais porque 1 e 8 estão do mesmo lado, 2 e 7 estão do mesmo lado, só que colaterais externos, por quê? Porque eles estão fora da região entre as paralelas. E o que a gente percebe aí, 1 e 8 e 2 e 7? Que eles também são suplementares. Bom, como eu disse para vocês, né, pessoal, mais importante do que você saber o nome do santo é você saber o milagre. Então, essa figurinha do Zorro ela é fundamental para a gente resolver problemas envolvendo aí paralelismo. Bom, no próximo vídeo eu vou resolver com vocês alguns problemas. Um grande abraço a todos, até mais.